Vitória gigantesca do Atlético na Arena Barueri, Palmeiras 0, Furacão 2. Muita coisa para falar sobre a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. 13 pontos conquistados, 6 jogos com 4 vitórias e o Furacão colocou o Palmeiras na roda jogando fora de casa. Roda aí, Furacão, para falar de uma vitória fantástica, maravilhosa, mesmo contra a arbitragem. Roda aí. Fala galera, fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar da vitória do Atlético, Palmeiras 0, Atlético 2, o que joga de futebol, o tal do Fernandinho, o que é um gigantesco esse goleiro Bento, é uma coisa absurda. Olha, eu queria falar o seguinte, eu tô com a mão até, não vai dar para vocês perceberem, mas eu tô com a mão gelada. Terminou o jogo agora e já vim aqui para subir o conteúdo o mais rápido possível para vocês, porque eu quero pegar aquela emoção, aquele calor, a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro. Ai, Capela, mas para que falar de liderança agora? É só o começo do campeonato. É engraçado, né? Quando é o começo do campeonato e o time tá na ponta, aí não vale muita coisa. Mas mesmo quando é começo do campeonato e o time tá lá embaixo, em zona de rebaixamento, já começa a pressão. Então tem que valorizar a cada rodada. A cada rodada eu vou valorizar se o Atlético estiver em primeiro, se o Atlético estiver no G4, se o Atlético de repente descer, eu vou falar. Então tem que ressaltar. O trabalho do Atlético no jogo contra o Palmeiras foi impecável. Nós pegamos o Palmeiras, que é a maior força do continente, dentre aí os últimos anos de títulos conquistados, de jogadores revelados, fora de casa, mesmo que na Arena Barueri, Palmeiras com praticamente força máxima. Praticamente força máxima. O bom e o melhor. O Aníbal Moreno que estava fora, o Murilo, mas de resto, gente, é Hendrick, é Estevão, é Veiga, é todo mundo. Então o Atlético fez uma partida brilhante. Eu só não vou falar perfeita, porque eu vou falar agora de alguns pontos importantes, até separei algumas coisinhas aqui para que a gente possa debater, beleza? Primeira coisa é o seguinte, KTO, quem veio comigo mais cedo, se deu bem, gente, KTO.com, você clica KTO.com, se cadastra e aí quando aparecer cupom promocional, KP20, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. As melhores odds, as melhores cotações aqui na KTO, que é onde a diversão acontece. Eu apostei aqui no Atlético, não vou mentir, não apostei tanta grana não, mas apostei R$30 na vitória do Furacão e voltou um belo de um lucro. Então, tô feliz, Dia das Mães e quem ganhou o presente somos nós. Vamos falar sobre a vitória do Atlético para começar sobre o nível do jogo. Quando eu peguei a escalação, eu fiz assim, ó, Mastriani de novo no banco, o Canóbio não tá 100% com dores no tornozelo, vai o Coelho, também torci um pouco o nariz, fiquei olhando assim, assado. Cara, independentemente da escalação do Cuca, o time jogou muito futebol. O que me incomodou é a mania que o Atlético tem de ser um time minimamente organizado, de ser um time que cria oportunidades, mas não faz o gol. Não faz o gol. O 2-0 reflete que foi o jogo? Sim, reflete que foi o jogo. O primeiro tempo o Atlético não foi dominante, mas também não foi dominado. O Atlético fez um jogo extremamente digno. O Atlético fora de casa, qualquer equipe do futebol brasileiro que pega o Palmeiras jogando fora de casa, é um time mais retraído, que explora contra-ataque. O Atlético se sentiu em casa, por quê? Porque tem jogador de qualidade, pessoal. Seu meio campo com o Fernandinho, com o Eric, com o Zapelli, que por sinal o Zapelli não fez um grande jogo. Em 3 oportunidades deu a bola de graça para o Palmeiras. Tanto é que tomou uma bronca do Cuca na reta final do primeiro tempo. Então o meu ponto aqui é o seguinte, o Atlético tem que ser cobrado pelo futebol que ele pode entregar. E o Atlético, nós torcedores sabemos o seguinte, existem algumas carências no time, no elenco, sim, mas é um time bom, com a estrutura excelente, que não deve nada pra ninguém. Esse time tem gabarito, tem qualidade, tem capacidade, tem potencial para ser campeão brasileiro no ano do centenário. Eu sei que dificilmente o Atlético vai ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, 3 títulos no ano, fora o estadual. É quase impossível, quase impossível. Mas o Atlético tem pelo menos uma experiência de jogadores calejados, uma mescla com jogadores jovens, que se o Atlético for inteligente, se reforçar para o segundo semestre, ganhar mais roupa,
mais força ao longo da temporada, o Atlético pode sim fazer uma grande temporada com títulos importantes e pesados como o Campeonato Brasileiro, que não vem desde 2001. Então, gente, o meu ponto aqui é o seguinte: o Palmeiras estava com quase força máxima, o Atlético também teve um ou outro desfalque, mas o Furacão jogou de igual para igual contra a maior força do continente. O Atlético foi fora de casa e essa vitória dá um ânimo para a sequência, para os caras se olharem no vestiário e falarem assim: rapaziada, se contra os caras com praticamente força máxima na casa deles, a gente ganhou por 2-0 e poderia ter vencido até por mais aquele gol que estava de fato impedido do Canóbio, mas jogou bem, pô, a gente tem mais do que obrigação de ir em casa, enfrentar equipes inferiores e vencer, e fora de casa dá para ganhar de qualquer um, de qualquer um. Não é empáfia, não é salto alto, não é soberba, não é iludir o torcedor. Só que a vitória de hoje é sintomática para a sequência do campeonato. Quando você pega a maior força do continente, que vem conquistando todos os títulos sem exceção, de um recorte de 3 anos para cá, e você fora de casa, joga de igual para igual, não é dominado, joga bem a maior parte do tempo, mesmo com um jogador a menos, e vence por 2-0, alguma coisa muito positiva você tem que extrair dessa vitória. Porque quando perde, você extrai coisas negativas que vão se transformar em positivas para que você não cometa os mesmos erros. Agora, quando você vence da forma que venceu, você tem que valorizar e você tem que tirar, pensar coisas ainda melhores, porque foi um triunfo maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que até o torcedor atleticano mais otimista não esperava, não digo nem o placar, mas não esperava um bom desempenho desse nível jogando contra o Palmeiras fora de casa. Vamos aqui aos talentos individuais, porque coletivamente o Atlético foi bem. Fiquei meio cabreiro um pouco com o Zapelli, achei que ele destoou um pouco. O Léo Godoy também, principalmente na segunda etapa, que ele tem uma chance clara pra finalizar, vai querer driblar, cara. O Fernandinho colocou ele na uva, velho, colocou ele na manteiga. Ele dominou, era só bater de frente pro Everton, ele quis driblar, perdeu a bola. E aí eu achei até que o Cuca foi bem, tirando o Léo Godoy, fortalecendo a marcação, colocando o Maatson, que é um jogador que tem uma força muito maior do que o Léo Godoy. E o Atlético defensivamente conseguiu se controlar bem. Tomou a bola no travessão, era a pressão do Palmeiras. Palmeiras também é um baita de um time, não preciso nem falar. Então foi um mérito tremendo do Atlético ter conquistado essa vitória. Quando estava 0-0, o Atlético teve pelo menos umas 3 oportunidades de gol. Zapelli, que finalizou, o Everton pegou. Nós tivemos Coelho, que também fez uma boa primeira etapa, que o Everton fez algumas defesas. E principalmente na reta final do primeiro tempo, o Gamarra, que tá na cara do Everton, não é muita dele, mas ele desperdiça. E no lance seguinte, o Endrick sofre o pênalti do Bento. O Bento pega. Eu falo o seguinte pra você, é claro que o se no futebol não existe. Aí se a bola tivesse entrado, eu só digo uma coisa, até por experiência conversando com muitos atletas, dirigentes, treinadores, jogadores. O Atlético bem no jogo. Se toma aquele gol de pênalti, a tendência era que desse uma brochada, tipo assim, a gente criou e de repente lance besta, pênalti 1-0 pros caras. É duro, você não volta com o mesmo ânimo. Então o Bento, ele foi pra mim o melhor em campo justamente que no momento crucial do jogo, ele cresceu e não só defendeu o pênalti, como ele praticamente agarrou, usando as pernas. Olha, que partida do Bento. Coelho, como eu disse, grande primeiro tempo, taticamente, individualmente, calou a minha boca. E eu espero que cale sempre, Coelho, que eu já perdi a paciência com você, então que você possa calar a boca dos críticos de uma vez por todas. Em relação a Fernandinho, não perdeu uma bola no meu campo. Que coisa fantástica o Fernandinho. Partida do Fernandinho de manual. Fernandinho com quase 40 anos, correndo mais que muito moleque, inteligente, macaco velho, conhece o atalho do campo. Que jogador é o Fernandinho. Bom, falei sobre o Zapelli aqui, achei que destoou um pouquinho, tanto é que acabou saindo na segunda etapa, Canóbio entrou ligado, Matos a mesma coisa, entre outros atletas. O que eu queria falar aqui é o seguinte, gente. Eu vou falar sobre o Endrick. Para deixar bem claro, eu não tô aqui para acabar com a carreira de ninguém. Longe disso. Nunca vou ter essa pretensão. Jamais. Porque atrás do profissional existe um ser humano. E eu não posso que julgar o caráter do Endrick. Eu seria covarde se eu fizesse isso. Agora, eu já falei isso no ano passado. Eu já falei isso esse ano. E eu volto a dizer. Alguém tem que orientar o Endrick. Orientem o Endrick. Eu no Jogo Aberto, na Band, eu falo toda vez
que torço pro Endrick, que eu espero que ele seja uma estrela do futebol internacional, que ele possa vencer todos os desafios na carreira, que ele possa ser o melhor do mundo, que ele possa ser campeão da Copa do Mundo. Eu realmente torço para isso. Como torcia pro Vinícius Júnior, como torço pro Vinícius Júnior. Ah, mas não foi revelado pelo Atlético, do Flamengo, do sei o quê. Não importa. Ainda mais com o que estão fazendo de forma covarde, canalha, criminosa com o Vinícius Júnior. Eu torço pra ele. Assim como o Endrick, que veio do nada, de uma família humilde, em todos os sentidos, eu torço pra que ele dê certo. Só que o Endrick tem que parar de ser moleque. Eu falei isso no Jogo Aberto e eu volto a dizer. O Endrick tem que parar de ter atitude babaca. Babaca. Porque esse tipo de atitude que ele vem tomando não é caso isolado. Ai, não quer contato, vai jogar golfe. Não quer contato, não, cara. Se o Endrick colocar a mão na consciência e pegar um recorte de 1 ano e meio pra cá, não vou nem tão longe, hein? 1 ano e meio pra cá, umas entradas sem pé nem cabeça, umas entradas sem bola, umas entradas que ele poderia deixar o próprio companheiro lesionado, poderia deixar o Palmeiras numa situação delicada, com jogador a menos, etc. O Endrick precisa ser orientado, porque as entradas que o Endrick vem dando, eu venho falando isso aqui, e de novo, não é batendo no Endrick não, só que esse jogador, ele é protegido pela arbitragem. Ai, Capela, mas você não fala sobre as entradas que ele toma. Eu falo, é só vocês buscarem, não terem aí a busca seletiva. Eu falo quando ele apanha. Só que eu tenho falado muito com as entradas que rotineiramente ele vem fazendo. E o Endrick, se não tiver esse autocontrole que é necessário em todos os setores da vida, de atividade, o Endrick vai passar a ser um jogador odiado. O Endrick vai ser taxado e rotulado como um jogador maldoso. É isso que o Endrick quer? É isso que o staff quer? É isso que ele é? Não. Mas alguém tem que falar. E eu não vou ficar passando pano aqui. E não é porque foi contra o Atlético Paranaense de novo. Porque no ano passado ele vai dar uma cotovelada na cara do Esquivel. E aí ele dá 2 entradas também na partida. Entre outras que ele não foi advertido. E o pipoqueiro, incompetente, fraco, ruim, frouxo do Braulio da Silva Machado, frouxo, fraco, não adverte. E o segundo cartão amarelo que ele dá pro Esquivel é uma vergonha. É uma vergonha. O segundo cartão amarelo que ele dá pro Esquivel é uma piada. Porque não era para cartão amarelo, segundo o critério dele. Seguindo o critério dele durante o jogo. Porque em outros lances que o próprio Endrick participou, ele não adverteu com cartão amarelo. Como, por exemplo, o do Fernandinho no começo do jogo. Com 3 minutos. Bru, roda aí. Mostra pra galera aí, Bru. Nem 5 minutos de jogo, sem bola, ele dá esse tranco aí no Fernandinho. Tranco sem bola, pode voltar, Bru, pode voltar. Tranco sem bola, um tranco desnecessário e um tranco babaca. Se é o Fagner que faz isso, eu bato no Fagner. Se é o Felipe Melo, eu bato no Felipe Melo. E não é porque o Endrick, é o alecrim dourado do futebol brasileiro, eu vou falar também. Pode ser velho, pode ser novo, pode ser branco, pode ser preto, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não tem que contemporizar porque é jovem. Vai aprender e eu espero que aprenda. Mas alguém tem que falar. E eu falo. O Endrick tá muito folgado. O Endrick tem que baixar a bolinha dele. Porque essas entradas que ele vem fazendo não são dignas de um jogador profissional. Essas entradas você dá muitas vezes na várzea, que a arbitragem não vê, faz vista grossa, o time da casa passa. Se ele começar a fazer isso na Europa, na seleção brasileira, ele vai começar a ser taxado, rotulado. E eu não quero isso pra esse cara. Eu não quero isso, não conheço, não é meu amigo, tá tudo certo, só que eu torço pra ele. É o futuro do futebol brasileiro. Eu quero que ele vá para a seleção brasileira, que ele vá para o Real Madrid, que ele cale os críticos, que ele jogue muito, que ele seja melhor do mundo, assim como eu sempre torci pro Vinícius Júnior. E torço, como eu disse. Mas tem que baixar a bola, velho. Alguém tem que falar. O Endrick tá muito folgado. O Endrick está muito folgado. E eu sei que o palmeirense que tá assistindo aqui, ou que vai recortar, jogar em rede social, vai falar que não, que eu tô não sei o quê. Minha avaliação. E eu posso falar, não tenho a pretensão e interesse de ser o dono da verdade de nada. Só estou deixando claro a minha avaliação pelos lances em conjunto. Se a gente for colocar num vídeo todos os lances, vocês vão ver que são entradas desnecessárias. Braulio da Silva Machado, o árbitro do jogo, fraco, volto a dizer, você é fraco, você não tem critério. O lance do Rafael Veiga e do Fernandinho, até entendo que o Veiga, ele não vai com a intenção e nem com o pé pra cima pra quebrar o Fernandinho. Mas há uma entrada que poderia ter tido uma lesão muito grave. E você ter dado o amarelo pro Fernandinho, você é uma piada, velho.
Você é uma piada na arbitragem nacional. Você é a vergonha da arbitragem desse país. Você dá cartão amarelo pro Fernandinho num lance que ele poderia ter se machucado num carrinho duro do Rafael Veiga. Porque o Fernandinho estica a perna para poder pegar na bola. Quem vem por baixo é o Veiga. Ele tá tentando dar o tapa na bola para escapar. E aí você anula o cartão vermelho do Veiga e ainda adverte o Fernandinho. Você é um cara sem critério. Você é uma vergonha da arbitragem desse país, assim como outros árbitros incompetentes. E por causa da CBF, que não consegue minimamente dar estrutura para esses árbitros se profissionalizarem de verdade. Porque a arbitragem é piada. É a pior arbitragem do mundo. Coisa que eu venho falando isso aqui há anos. Há anos, em todos os canais de comunicação que eu participo. Enfim, eu falei muito aqui sobre Fernandinho e Veiga, a expulsão do Esquivel piada, o Braulio é uma piada, o Endrick eu já falei, Zapelli dormindo, gol do Pablo, contou com a sorte também, numa jogada criada, falta que o próprio Endrick acabou cometendo, o Pablo bate, desvia e aí mata o Everton, e depois o Atlético naquele gol do Coelho, tudo bem que o gol foi contra do Gomes, mas uma jogada mais uma muito boa do Coelho, que tá mais de um ano sem marcar um gol, mas é aquilo que o torcedor fala, a gente não vai se apegar, a falta de gols, a escassez de gols, tudo bem que para um atacante é muito ruim você não marcar gol, mas se jogar dessa forma, com esse nível de atuação, criando oportunidade, sofrendo falta, finalizando, dando assistência, tá tudo certo. O que não pode é aquele marasmo, aquela preguiça, aquela falta de qualidade que em muitos jogos acontece. Então, olha, de 0 a 10, nível de atuação do Atlético hoje, nota 8. Nota 8. No 0 a 0 poderia ter marcado o gol, poderia ter deixado a partida tranquila, correu o risco de tomar naquele pênalti, mas no final das contas, cara, não foi dominado, não chegou a dominar brilhantemente o Palmeiras também, ficou tipo naquele 50-50 e o Atlético soube o que fazer. Foi organizado, foi consistente, mereceu a vitória e ó, é um recado. O Atlético, se continuar com essa mentalidade e entender qual competição tem que priorizar, o Atlético chega até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro com chances reais de título, o que seria algo formidável no ano do centenário. Manda aí nos comentários que agora eu quero parar de falar, eu quero começar a ler. Manda tudo que vocês têm nos comentários que eu quero acompanhar e debater com vocês. Não se esqueçam de dar aquele likezinho, se inscrever no canal, de se cadastrar na KTO e, claro, colocar nos comentários o que vocês pensaram do jogo. Curtiram, não curtiram? O resultado foi melhor que o desempenho? Para mim foi tudo maravilhoso. É Furacão na liderança! É Furacão vencendo o Palmeiras fora de casa na Arena Barueri e convencendo. Fala Cap tá na área, semana que vem espero vocês com mais lives no canal e mais conteúdo exclusivo aqui no Fala Cap. Beijo, até a próxima, vamos Furacão!